Oi gente, tudo bom? Essa semana é Dia dos Namorados aqui no Hemisfério Norte, dia 14 de fevereiro. E é também a semana que eu comemoro o aniversário de casamento com o Ian. A gente comemora esse ano 8 anos de casados. E eu achei que era a semana perfeita pra falar finalmente como é que eu conheci o meu marido. Seguinte, quem conhece aí o blog há mais tempo já deve ter lido por lá a história básica, assim, mas eu nunca contei a história inteira pra ninguém, mas assim, pra ninguém mesmo, nem no blog, nem pessoalmente, ninguém sabe tintim por tintim o que aconteceu naquele dia em que eu conheci o meu marido Ian. Eu nunca menti, mas eu omiti ali alguns detalhes que não ornam com a minha imagem de pessoa super responsável, de mulher bem-sucedida e coisa e tal. Assim, eu dei uma de louca completa, uma surtada naquele dia. Mas hoje eu vou passar vergonha e vou contar tudo. Pra não ficar uma história aí gigante, eu vou contar em 2 partes, eu acho. Vamos ver como é que a coisa anda por aí. Então, no vídeo que eu falei, que eu expliquei como é que eu vim parar aqui na Irlanda, eu terminei dizendo que eu tava trabalhando de au pair. Eu morava com uma família em Blanchestall, que fica na zona norte de Dublin, mas relativamente afastado do centro, assim, pra padrões. Eu venho de São Paulo, gente. Quem conhece São Paulo sabe que, assim, 30 minutos no ônibus é nada. Mas pra Dublin, se você falar, nossa, você mora 30 minutos afastado do centro, as pessoas acham que você mora do outro lado do mundo. Então foi assim que eu fui parar lá do outro lado do mundo. Eu trabalhava em Blanchestall. Trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde, cuidando de 2 crianças pequenas, 2 meninos, e passava o dia com eles, em casa. Não saía de casa porque, assim, a mulher pra quem eu trabalhava era meio, né, hoje eu acho que ela era bastante maluca, assim, tipo, as crianças não podiam sair de casa. Eu achava ótimo, na verdade, porque eu odeio sair de casa com criança, tipo, eu odeio sair com os meus filhos, assim, eu saio por eles, mas assim, se não, é muito amor, gente, pra eu sair de casa com criança é muito amor, então pra mim tudo bem ficar em casa com eles, mas ao mesmo tempo, gente, assim, eu não conhecia ninguém, sabe, aquela coisa do intercâmbio, de vou viver uma outra cultura, vou falar inglês e vou conhecer gente, nada, não rolava, porque eu ficava o dia inteiro ali. E aí de noite eu ia pro meu quarto, né, ou dava uma voltinha ali pelo bairro, tinha um shopping center, tem um shopping center ali bem grandão, então era ali que eu ia. E no final de semana eu saía sozinha, o que também, ok, eu adoro, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então eu ia ao cinema, eu ia fazer as minhas comprinhas, eu ia dar uma voltinha no centro, eu ia, enfim, ia bater perna, ia conhecer os lugares e tava super contente com isso. Mas com o tempo, essa coisa foi me cansando, foi meio que, poxa, eu tô aqui e não tô aproveitando nada, não conheço ninguém, não tinha amigo nenhum, porque quando eu cheguei aqui eu tinha já uma amiga do Brasil, então assim, nos primeiros meses eu me encontrava bastante com ela, com o marido dela, e depois que ela foi embora, assim, eu fiquei meio que isolada, porque eu já não ia na escola, né, eu não fui na escola, eu só fui à escola por 1 ou 2 semanas, e então eu não conhecia ninguém. E aí, sabe como é, né? Muito tempo disponível. Eu não sei nem da onde veio a ideia, mas eu resolvi que eu ia entrar num site de relacionamento. Então assim, né, gente, isso é pré-Tinder, assim, tipo, milhões de anos, né? Não existia nenhum aplicativo pra isso, a gente tinha que fazer um cadastro ali num site. Tinham vários, eu acho, eu não sei como é que eu cheguei nesse X, mas ele chamava, eu não sei se ainda existe, tá? Então procura aí se você tiver curiosidade, chamava Plenty of Fish. E me falaram uma vez que eu acho que agora tem que, ou um tempo atrás, você tinha que pagar e tal, senão você não tinha acesso a mandar mensagem. Eu não lembro, pra falar a verdade, assim, eu não me lembro de ter pago nada. Mas assim, já se vão aí quase 9 anos, então eu posso ter esquecido que eu paguei alguma mensalidade, alguma coisa, não sei. Mas se foi uma coisinha baratinha, até porque eu não tinha dinheiro, muito dinheiro, e
assim, não acho que eu gastaria um dinheiro pra participar, pra entrar num site de relacionamento. Então assim, eu não queria um relacionamento, nunca quis um relacionamento, mas eu queria conhecer gente, tá? Eu queria sair, eu queria conhecer alguém, não pra namorar, ou muito menos pra casar, mas eu queria conhecer gente e sair, eu queria me divertir. Então fiz meu cadastro lá no Plenty of Fish, coloquei uma meia dúzia ali de fotos, sem retoque, até porque eu não sei fazer nada disso no computador, e joguei a real ali e tal, nunca menti idade, nem, enfim, nada, coloquei era um cadastro básico e tal. E aí eu comecei a receber mensagens. E assim, gente, eram muitas, mas assim, muitas mensagens. Assim, nem que eu passasse o meu dia inteiro fazendo isso, eu não ia dar conta de responder todo mundo. Era uma coisa assim. E por aí, assim, eu cheguei a uma conclusão de que, nossa, né, a brasileira tá bem vista aí, né? Tipo, todos os homens queriam me conhecer. E olha, gente, né, eu não sou nenhuma modelo. E aí eu comecei então a responder algumas dessas mensagens. Como eu falei, não dava pra responder todo mundo, então assim, bem superficial mesmo, assim, mas meu primeiro critério pra eliminar, pra ir deletando, assim, algumas mensagens, eram aquelas que não tinham foto. Então assim, não pôs foto, gente, é um site, né, tipo, a primeira coisa que você vê ali é a imagem, assim, então, assim, quando não tem foto, e assim, falta de beleza, ok, mas falta de autoestima não rola. Eu acho que assim, se você não coloca uma foto ali, é porque você acha que a foto não vai ficar legal e que as pessoas não vão te responder por causa da foto. Então assim, se você não acredita em você, então, tipo, primeiros eliminados, assim, tipo, nem respondi, eu não respondi ninguém com foto. E aí eu me dei ao luxo de começar a selecionar também, que eu falei, não dava pra responder todo mundo. Então assim, gente, tava desempregado, tipo, morava com a mãe e coisa e tal, tipo, eu já comecei a, sabe, não tava afim. E que mais? E aí eu respondi algumas, assim, né? E aí, às vezes a pessoa me respondia de volta e às vezes não tinha nem assunto, já começava por aí, tipo, você fala alguma coisa, né, sobre você e tal, e a pessoa, oi, né? Aliás, tinha várias mensagens assim no começo também, oi, tipo, eliminado também, gente, começou com oi, não vou responder oi, né, tipo, já escreve alguma coisa, fala um pouquinho de você e tal. Então se eu achar essa pessoa interessante nesse sentido, eu escrevia de volta. E aí, se ela me escrevesse de volta, e eu achasse ela interessante, a gente marcava aí um date, um encontro. Nunca fiquei muito tempo de bate-papo com ninguém, assim, naquela coisa de namoro online, essas coisas nunca rolou. Era sempre, tá, eu acho que esse aqui vale a pena conhecer. E aí eu marcava. Sempre no final de semana, obviamente, às vezes na sexta à noite, sempre num lugar público. E era verão naquela época, né? Pelo menos era verão, acho que. Não, foi um pouquinho antes do verão. Então os dias estavam claros, assim, então escurecia mais tarde. Então marcava normalmente a luz do dia e nunca marcava, por exemplo, pra jantar. Porque assim, gente, se você chegar lá e a pessoa não é aquilo que você tá esperando, você vai ficar, tipo, você tá presa naquela situação ali por um mínimo o quê? 1 hora, 2 horas, enfim, não vale a pena. Então, assim, uma cerveja, um café, qualquer coisa nesse estilo. Porque aí se não rolar nada, assim, se você não achar que a pessoa é bacana, você arruma uma desculpa e vai embora. Então, assim, eu comecei a fazer isso todos os finais de semana. Eu saía com alguém na sexta, com alguém no sábado, às vezes 2 pessoas no mesmo dia e outras 1 ou 2 no domingo. Cheguei a repetir, eu acho que alguns encontros, repeti com pouquíssima gente e aí sim podia rolar cinema, restaurante, uma coisa mais assim. Então assim, pra mim foi o máximo essa época, porque era exatamente o que eu queria. Sair, conhecer gente, me divertir, ir em lugares que irlandeses frequentavam e... tinha outra, respondia, na verdade eu acho que eu só saí nesse período com irlandês, eu acho que
se contar aí talvez 1 ou 2 estrangeiros, mas eu procurei sempre alguém que já morasse aqui e tal. Eu não queria um estudante, alguém que estava aqui de passagem, assim, eu queria alguém que conhecesse mais sobre a Irlanda. Então, assim, não, outras nacionalidades aí também eu me dei ao luxo de excluir. E daí, alguns desses caras eu saí mais de uma vez, então não sei qual foi o máximo de vezes que eu saí com a mesma pessoa, mas sempre terminava assim, ou a pessoa parava de me procurar porque não tava mais afim, ou eu que não respondia também, então, ou se ele insistisse eu falava, olha, eu conheci alguém e tal, porque, enfim, nunca bateu nada com ninguém. E aí, uma dessas pessoas que me mandou uma mensagem foi o Ian. O Ian, ele tinha chegado em Dublin alguns meses antes de mim. Ele chegou em Dublin em novembro eu acho novembro, dezembro, não sei agora exatamente, de 2008. Ele veio de Limerick, que é uma outra cidade na Irlanda. Ele veio trabalhar, ele trabalhava antes na empresa dele com a irmã e o cunhado em Limerick. E aí ele resolveu que era hora de uma virada e começou a procurar um emprego em Dublin, conseguiu um emprego e aí veio pra cá. Também não conhecia ninguém, então fez a mesma coisa que eu tava fazendo, se inscreveu num site de relacionamento pra ver se ele conhecia alguém. De cara eu gostei do perfil dele, sabe, eu achei ele bonito, eu acho ele muito bonito, ele é meu marido. Se eu não achasse ele bonito, eu acho que não teria nem passado de um primeiro encontro. E a gente tinha muitas coisas em comum em termos de interesses, assim, livros, cinema, enfim, várias outras coisas. Ele me pareceu de cara ser alguém que era inteligente, que tinha aí vários interesses e coisa e tal. Me pareceu ser alguém interessante. Então eu respondi pro Ian, ele me respondeu, sempre escrevendo muito, assim, a gente escrevia bastante. Só que nunca dava certo da gente se encontrar. Toda vez que eu podia, ele não podia, toda vez que ele podia, eu não podia, e a gente passou aí um tempo meio que no limbo, assim, às vezes ele me falava um oi, às vezes eu falava um oi e tal, mas a gente não se encontrava, e passou uma época que eu até tinha me esquecido dele, porque eu achei que não ia rolar. E aí acontece o quê? Aí acontece a parte mais embarrassing da história, aquela parte que eu tenho vergonha de contar. E eu acho que eu vou fazer um suspense e parar por aqui por hoje, porque eu acho que o vídeo tá ficando meio comprido. E vou contar pra vocês aí no próximo vídeo como é que termina essa história. Termina não, né? Porque não terminou e a gente continua junto, vocês sabem disso. Então, tchau, até a próxima e se inscreve no canal, tá bom? E clica lá naquele sininho lá pra receber as notificações de quando tem vídeo novo, pra você não perder a segunda parte dessa história super romântica. Tchau!